E aí, a partir dessa frase, eu trago um dos temas que eu trouxe aqui para tratar com vocês, que é do slogan A Ação. E nesse tema eu vou falar sobre uma frase que eu vivencio todos os dias. Uma não, duas. Que é: o trabalho não para. E o trabalho não para mesmo, porque até quando a gente pensa que ele parou, a gente ainda continua trabalhando junto com as 14 ligações e mensagens que eu atendo só em um almoço. E aí eu compartilho com vocês esse cara aqui, que eu sou fã, prefeito Davi Almeida, e que dá vontade do que o povo esperava quando ele se elegeu no primeiro mandato. Ele trouxe junto com ele: o trabalho não para. Isso foi tão forte que não foi a agência, na hora que foi provocada a pensar sobre que slogan faria a personalidade do prefeito Davi Almeida a gestão institucional usaria, e sim a personalidade do prefeito Davi Almeida levou isso para dentro da agência. E nasceu o slogan: o trabalho não para. E desde então a nossa vida não parou nunca mais de trabalhar. E aí nós temos dois pontos, né? Qual que é o ponto positivo disso? O trabalho não para. Porque na comunicação, se o trabalho não está parando, eu estou sempre comunicando. Então isso para mim é fantástico dentro da secretaria. Eu tenho comunicação no jornalismo, eu tenho comunicação na publicidade, eu tenho comunicação nas redes sociais. Dentro desses três âmbitos, eu tenho comunicação nas relações públicas, porque por mais que ela não seja tão citada, é o que a gente faz todos os dias, né? E aí, qual que é o meu ponto negativo, então? Ou qual é meu grande desafio nisso tudo? É que o trabalho não para. E a gente não tem tempo para falar de tudo que o trabalho não para, né? O trabalho constantemente está circulando, está acontecendo, está sendo realizado. Eu tenho 2 milhões de pessoas para alcançar. Eu tenho algumas e várias formas de falar isso. E ainda assim, no final das contas, eu ainda sinto que eu não falei tudo. E aí a gente vive outros grandes desafios nisso tudo, que é o quê? No meio desse grande movimento do que o trabalho não para, a comunicação mudou, né? Então, aqui eu tenho profissionais que já estão há mais tempo no mercado, eu tenho profissionais que estão em um tempo parecido com o meu, e eu tenho profissionais que chegaram agora. Então, na hora que a gente fala sobre essa mudança da comunicação, eu saio daqui, ó, uma comunicação que há alguns anos atrás se direcionava somente para uns 10 a 15 veículos e que eu tinha plena certeza que eu falava com a massa e dali eu não precisava mais fazer nada, porque bastavam que TVs, rádios e impressos estivessem acatado a minha comunicação e dali tudo já se resolveria. Nascem outras formas de se comunicar, que é o quê? O digital. E aí desse digital se nascem todas as outras vertentes da comunicação, inclusive TVs, rádios, conteúdos que antes eram só tratados no impresso e a nossa grandiosa rede social. E na hora que eu me deparo com isso, eu preciso saber lidar com a forma com que eu vou falar. Por quê? Porque a população se transformou em bolhas. Então eu tenho uma bolha que assiste só TV, eu tenho uma bolha que só ouve jornal, eu tenho uma bolha que ainda vê algo do impresso, e aqui não estou desmerecendo o impresso, tá, gente? Eu acho só que a gente precisa trazer a realidade, como é que as coisas estão evoluindo. E eu tenho uma grande parte da bolha que acessa as redes sociais. E que é o mais fácil, né? Hoje a gente tem aí todo mundo com o celular na mão. Esse celular na mão, ele é um veículo, cada pessoa tem um veículo na mão. E além dele ser um veículo, ele te traz informações de vários veículos. Então, na hora que a
população está do outro lado sendo abastecido de uma informação positiva da prefeitura, ela também pode estar sendo abastecida de uma informação negativa. E aí a gente precisa saber lidar com isso, né? Que horas que eu vou precisar me pronunciar para que uma comunicação negativa, muitas vezes, por vezes, uma comunicação falsa, precisa ser combatida. Aqui do outro lado, né, a gente gerenciando, e aí não é só a Camila falando disso, é toda a equipe da Camila pensando e agindo e inteirando a fazer a melhor comunicação que a prefeitura pode ter. Que horas que eu vou saber furar essa bolha, onde é que isso é só uma bolha, onde isso eu preciso atender a todos. E aí vem um pouquinho de tudo. Vem um pouquinho da teoria, vem um pouquinho da expertise, vem um pouquinho das técnicas e vem muito do nosso feeling. Porque aí, às vezes, o melhor não é falar, o melhor é se calar. E aí, quando você vê que a comunicação calou, não é pensando que a comunicação não sabe o que dizer, mas é porque se calar também é uma forma de se comunicar. Então, na hora que você está do outro lado gerenciando todas as demandas, a gente precisa entender que horas eu falo, para quem eu respondo, o que eu respondo e que horas eu me calo. Porque aí eu começo a gerenciar o meu formato e a minha estratégia de falar com todos. Nós temos a honra, eu posso dizer instituições, né? Ou empresas que conseguem fazer daquele âmbito de comunicação algo plus. E as instituições têm isso. Por quê? Porque eu tenho como falar pelo jornalismo, né? E aí aqui eu coloco o nosso portal da prefeitura, manaus.am.gov.br. É aqui que você vai encontrar todas as informações verdadeiras da prefeitura e institucionais, do qual, de forma orgânica, a gente consegue falar com todos, né? E disparar o que é necessário para que todos tenham acesso. Então, por meio do jornalismo, eu disparo releases, eu disparo sugestão de pauta, eu disparo notas informativas. E aí, qual que está o meu desafio? São muitas todos os dias para a Prefeitura de Manaus. Então, hoje, a gente tem uma média de 25 a 30 materiais disparados pelo jornalismo todos os dias. E aí eu sou obrigada a entender que nem tudo vai ser reverberado, que nem tudo vai ser divulgado da forma como eu gostaria que fosse, porque é óbvio que eu, como comunicação, gostaria que todos os 30 releases que a gente dispara no dia a dia sejam alcançados com êxito, mas ele vira uma escolha de quem quer divulgar aquilo. Então, nós temos, sim, muitos veículos atuando, muitos veículos fazendo as nossas retransmissões de informações, mas nem tudo, pelo menos pelo jornalismo, consegue ser divulgado com a amplitude que a gente gostaria. Só que aí eu tenho uma sorte, né? Eu falei isso. Que é o quê? As redes sociais da Prefeitura. Prefeitura de Manaus. E hoje a gente trabalha de uma forma muito dinâmica, né? Porque a rede social é um meio dinâmico de se trabalhar. E a gente vive aí sempre numa linha muito tênue entre ter essa dinâmica da rede social, onde ela é um pouco mais alegre, ela é um pouco menos séria, né? Mas eu também entro na parte onde somos a rede social da prefeitura. Então, até na hora que a equipe da rede social pensa em fazer um meme que está em alta, porque a gente sabe o quanto isso é importante no engajamento, ela precisa pensar que aquele meme é de uma instituição pública e não de uma pessoa física. E aí eu preciso pensar que, além disso, eu tenho um líder
que personifica a instituição pública. E na hora que a gente para fazer isso, precisa ser com estratégia, precisa ser com conhecimento, precisa ser com todas as informações na mão para que eu consiga fazer essa brincadeira aqui que vocês estão vendo. Eu tenho aqui, isso aqui é a página atual da rede social, acredito que não foi atualizada ainda, ou sim, né, equipe? E aqui eu falo de concurso público da CEMED, ou seja, uma informação de super utilidade pública para qualquer um, para qualquer pessoa, né, de qualquer classe, porque a gente ainda tem uma situação, né? A prefeitura é a instituição, assim como o governo e outras entidades públicas, que elas não têm escolha sobre que público ela vai falar. Ela fala com todos e ela fala para todos. Ah, Camila, mas eu não ando de ônibus, eu não uso o serviço de saúde básica. Mas você paga o IPTU, você tem um carro, se você precisa estar atento às leis de trânsito, do qual é responsabilidade da prefeitura, as gerências por trás disso, né? Você pode ter uma empresa. Então, na hora que você pensa, a prefeitura não fala comigo, ela fala. Porque você pode ter alguém que precise de alguma dessas informações, e você também precisa estar atualizado para que você seja um porta-voz de informações verdadeiras e não informações que você acha que pode ser. E aí eu tenho uma campanha de combate ao câncer de mama, que é uma campanha de saúde, uma outra campanha de utilidade pública, porém com um teor diferente da campanha do concurso e que atinge outras pessoas. E eu tenho aqui um meme, que depois, quando vocês abrirem a rede social da prefeitura, vocês vão conseguir ver, onde ele faz uma brincadeira. Quem você é, sou eu do futuro. Quem você parece, bonito, eu sei. E onde você vai chegar, sim, eu sei, resistimos até aqui. E aí eu fiz uma brincadeira, mas eu fiz uma brincadeira com uma obra da prefeitura, com algo que nessa gestão estava esquecido e foi restaurado, com algo que as pessoas lembravam há 15 anos atrás e hoje elas podem vivenciar de outra forma. Ao invés de eu ir lá fazer o que eu fazia, hoje eu posso levar minha família, hoje eu posso levar meus filhos, hoje eu posso contar para os meus amigos. E aí eu não deixei de ter a dinâmica da rede social, mas eu também não deixei de ter a seriedade que a prefeitura, como instituição pública, precisa para que a rede social dela também seja uma forma de receber comunicação. E aí, mais uma vez, eu tenho sorte e dentro da própria prefeitura eu posso também trabalhar as campanhas de publicidade. E aí aqui eu trago uma campanha para vocês, que ela é recente. Acredito que todos conheçam aí a faixa liberada da Getúlio Vargas, que foi inaugurada há pouco tempo, um feito, né, da gestão do prefeito Davi Almeida, onde depois que inaugurou a gente se perguntou, como é que ninguém tinha pensado nisso antes? E eu tenho certeza que depois que ela foi inaugurada, os próximos que virão não vão nem precisar se perguntar se isso continua ou não, porque já ganhou tanto a graça da população que ela só vai continuar. E aí a gente passa a deixar legados. E aqui, quando eu falo de campanha de publicidade, eu entro numa outra vertente da comunicação, que ela é um pouquinho mais sensível. Por quê? Porque quando eu falo de publicidade, eu falo de limitações. Porque quando eu falo em publicidade, eu falo em investimentos. E a prefeitura, assim como todas as áreas, também investe em publicidade. E esse investimento também é finito. E aí eu preciso fazer escolhas.
Porque o espaço ou o leque de tempo ou de veículos que eu posso atingir com o jornalismo, por exemplo, eu não posso fazer a mesma coisa aqui. E a gente passa a selecionar estrategicamente sobre o que vira publicidade, uma campanha de publicidade, né? O que eu preciso hoje como gestora pensar que é mais importante que eu eleve um pouquinho o nível, que eu saia do jornalismo e transforme isso em um outdoor, em um VT de televisão, em uma mídia de digital. E aí, na hora que a gente faz essa escolha, o que vocês, teoricamente, só leriam em releases ou teriam a sorte de saber se aquela emissora quer divulgar ou não, ela passa a ser introduzida na vida de vocês da forma e da estratégia que nós determinamos. Que é com VT, um jornal, um rádio. E eu passo a expandir a comunicação da prefeitura. E aí a gente vem para a parte onde eu preciso explicar como que nasce essa campanha de publicidade. E aí, antes de falar disso, eu trago para vocês uma segunda marca da gestão, que ela também veio muito forte e que tão breve, e que tão logo quanto o Trabalho Não Para entrou, ela também se repercutiu. Que é o orgulho de ser Manaus. Quem aqui é manauara? Quem aqui não é de Manaus? Poxa, sejam bem-vindos. Espero que todos já tenham provado nosso tambaqui, nosso tacacá, nosso tucumã, e que essa cidade esteja recepcionando vocês tão bem quanto nós fazemos isso com todos que chegam aqui. E aí eu vou lembrar vocês sobre... Vocês vão ouvir só um pouquinho, tá? Porque ele é muito bom. Eu, como publicitária, preciso falar isso, e aí eu vou deixar vocês ouvindo só um pouquinho. Opa! Dá para aumentar? Dá para aumentar? Alguém lembra? Tá bom. Porque esse aqui é amazonense. Nós somos manauaras. E aí, gente, nasce o Sou Manaus. O Sou Manaus, na verdade, ele não é só o nome Sou Manaus. Que do nada alguém acordou e disse, Sou Manaus. Não. O Sou Manaus, na verdade, nasceu de um evento que, a priori, tinha o nome de Festival Passo a Passo, que foi criado há 10 anos atrás, na gestão de um outro prefeito Arthur Virgílio Neto, e que quando o prefeito Davi assumiu a gestão, enxergou o que era aquilo, o que aquilo podia se tornar para a cidade, automaticamente aquele sentimento, aquele orgulho, todo aquele trabalho que se fazia e que não para e que ele é incansável, se transformasse em um nome. E aí o que se pensou? Sou Manaus, passo a passo. Para que a gente integrasse o bom com o melhor, o antigo com o novo. Uma gestão que pensou para uma gestão que agiu. E aí a gente internalizou esse nome e furamos uma bolha esse ano. O Sou Manaus, desde o início dele, nós temos nossas divulgações, nós temos nossas campanhas, nós temos nossas formas de comunicar, mas esse ano especificamente, ele saiu
dessa peça conceito aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é uma peça conceito. Como o Sou Manaus é um evento muito grande, de grandes artistas, a gente não consegue trabalhar só uma peça, porque a gente precisa informar todos os dias de evento. E esse ano, por ser também um ano especial, que é o ano de 10 anos, ali tem um selinho, né, 10 anos, para que a gente pudesse levar isso, levar esse sentimento de orgulho, de pertencimento, de sou daqui e aqui pode fazer o que todos os outros fazem. Sou Manaus é o maior festival de arte, o maior festival gratuito de artes integradas do Brasil. O festival hoje pode ser comparado a um Rock in Rio. Sou Manaus hoje pode ser comparado a um Lollapalooza. Ele só vai sair da comparação quando alguém te perguntar quanto tu pagou. E aí tu vai responder, nada, eu só fui. E aí a gente sai de algo que fura a bolha. Por quê? Só para vocês entenderem. Como que geralmente é feito, e aí parte também do princípio de como nasce uma campanha. A Sencom tem a expertise de comunicar. Mas toda secretaria que trabalha com a Sencom tem a expertise técnica da sua atividade fim. Então a Sencom nunca trabalha sozinha. Toda vez que vai ter uma reunião de briefing, seja ela de um passo a passo, Sou Manaus passo a passo, que nós já entendemos há longos anos, ou seja ela de um assunto que acabou de sair, a Sencom senta com a secretaria responsável, a secretaria responsável nos abastece de todas as informações técnicas, nós abastecemos as agências que trabalham conosco, porque nós ainda temos um outro braço. Nós temos as agências publicitárias, que precisam entender o que a prefeitura quer dizer e fazer com que aquela campanha seja a cara da prefeitura. E esse ano, ao contrário dos demais, onde a secretaria do evento pensava na cenografia do evento e no tema e como aquilo ia acontecer, e a Sencom pensava como é que eu vou comunicar as informações de utilidade desse evento, a gente furou uma bolha aí, o que era só uma campanha de publicidade virou isso. E aí, virou isso. Isso é muito grandioso, gente. Isso aqui é furar todas as bolhas. A gente olhou para esse palco e disse, nós vencemos. Porque aí eu acho que eu posso até abrir o coração aqui e fazer um parêntese sobre o quanto a comunicação é esquecida até que ela precise ser lembrada. Na instituição pública, as principais secretarias ganham lugar quando a gente fala sobre atividade fim. Porque é a atividade fim que está lado a lado com o povo. É a atividade fim que leva saúde, que leva educação, que leva conhecimento. E aí, na hora que vão lembrar da comunicação, ninguém está sabendo que a gente está levando saúde? Ninguém está sabendo que a gente está levando educação? Comunicação, onde é que tu tá? O que que tu tá fazendo? Aí a gente tem que levantar a mão e tem que dizer, isso aqui é toda a minha estratégia. Ah, obrigada. Todos aqueles parceiros que estavam na pauta, ou todos aqueles veículos que repercutiram aquela comunicação, ou todos aqueles outdoors que vocês viram na rua, foi a comunicação que fez. Ah, obrigada, comunicação. Realmente, você está trabalhando. Então, na hora que a gente sai de uma campanha publicitária, a ponto da secretaria que faz esse evento olhar e dizer, opa, minha cenografia vai mudar e agora a campanha vai virar um palco. E ela vai fazer parte de todo o evento. E aí vocês viveram isso aqui. Esse é o Palco Alfândega. O Palco Alfândega, a cenografia dele nasceu da campanha publicitária do Sou Manaus. Nós ficamos muito orgulhosos de fazer isso. A pessoa, o artista que estava por trás,
ao trazer o depoimento dele sobre o quão grandioso e, diga-se de passagem, um pouco fácil de levar o projeto à frente, porque já tinha todo um conceito, já tinha toda uma narrativa, ele ia conseguir falar com o público ao mesmo tempo que toda a comunicação estava sendo colocada na rua. A gente explodiu de alegria. Agradecemos a agência que trabalhou conosco nessa, agradecemos a secretaria e fizemos o maior festival gratuito de artes integradas do Brasil, mais uma vez. Porque esse ano nós conseguimos levar 500 mil de pessoas para apreciar o evento e sair de lá com todas as informações positivas que vocês poderiam ter. Só que aí o Sou Manaus não é só o Sou Manaus. O Sou Manaus não é só um evento. O Sou Manaus é tudo isso aqui que eu estou falando. É a vontade de estar aqui. Eu, particularmente, já fui 2 vezes e já voltei. Não tenho pretensões, pelo menos ainda, de não estar aqui. Gosto da minha cidade, gosto do que eu tenho, gosto da minha culinária. Sou feliz com a forma como nós somos lembrados lá fora. Sobre ser um povo hospitaleiro, porque quem não nos conhece também falo mais leseiras, que eu fico chateada. E aí a gente sai da marca Sou Manaus, de um evento, para virar o nosso Eu Tenho Orgulho de Ser Manaus. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui. Não é inédito, né? Porque eu já precisei iniciar a campanha antes, então ela está no ar desde sábado. Mas eu trago para vocês tudo isso aqui, no que a marca Sou Manaus, que iniciou no Festival Passo a Passo, vem se transformando e quanto isso é forte na gestão do prefeito Davi Almeida. Eu sou Manaus, terra boa de viver, de aprender e de crescer, a minha gente aqui é feliz. Eu sou Manaus, gosto muito de você, o amor que é pra valer, você é tudo que eu sempre quis. Sou Manaus, sorriu e sou esta, sou forte, sou bela. Sou Manaus, tradição e cultura segura e de festa. Sou Manaus, gente guerreira que vive, prospera e é feliz. Sou Manaus, que não para de trabalhar, algo e conquista o que sempre quis. Eu sou Manaus, terra boa de viver, de crescer e aprender, a minha gente aqui é feliz, feliz. Manaus, 356 anos de história, muito trabalho e avanços. Prefeitura de Manaus, o trabalho não para. E aí, eu reforço o quanto o que a gente faz hoje reverbera no amanhã. E aí, memoro mais uma vez sobre políticos não morrem, porque a gestão que faz o Mirante Lúcia Almeida, o Parque Gigante da Floresta, inaugura a faixa liberada na Getúlio Vargas e entrega tantas outras maravilhas que a gente tem, não tem como ser esquecida. Então, hoje, nós somos o presente. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês já é um legado. E eu tenho muita honra de fazer parte disso tudo, de estar nessa gestão, de ver um cara que trabalha de manhã, de tarde, de noite e que mobiliza todos os seus a fazer isso, porque não tem como ter um líder que trabalha muito e a gente ficar para trás, porque senão a gente realmente vai ficar para trás. E aí eu vou trazer uma frase para vocês, com essa figurinha que está aí na foto. Essa figurinha aí se chama Maria do Carmo, desculpa, do Carmo Nonata. E aí, quando eu era pequena, não lembro muito a minha idade, mas eu estudava ciências. Eu precisava fazer na escola um desenho de uma membrana. Era uma membrana plasmática ou uma membrana, eu acho que é organela, não lembro muito bem.
E aí eu lembro que quando eu fui fazer o desenho, eu fiz a primeira e ela disse, cadê a outra? Eu disse, vó, não precisa, é só uma. Ela disse, faça as duas. Vó, as duas. Aí eu fiz as duas, porque eu sempre fui obediente. E aí quando eu fiz as duas, que eu fui mostrar para ela ver, ela disse assim, ó, quando você tiver que fazer algo bom, faça algo melhor ainda. Isso é uma premissa minha até hoje. E eu tenho certeza que isso é uma premissa da gestão que eu trabalho. Porque tudo que a gente faz hoje é melhor, muito melhor do que bom. Muito obrigada. Aqui tem o QR Code do meu Instagram. Que honra partilhar isso aqui com vocês. Eu sei que aqui tem muitos tantos profissionais do qual são referências para mim, já fizeram e continuam fazendo, deixando o seu legado, do qual eu me orgulho de fazer parte dessa geração, me orgulho de ser comunicóloga, me orgulho de estar hoje onde eu estou, apesar de ser um desafio diário, mas é um doce desafio. E espero ter trazido aqui informações para vocês, para que a gente faça essa troca e que vocês saiam aqui tão entusiastas quanto eu sou da profissão que eu trabalho. Muito obrigada, gente. Parabéns! Obrigada. Que palestra incrível!